Eu não estou mostrando minha voz. Ei. Quer que eu fale? Fala. Tá, então, o que A gente já vai encerrar, David, nessa. Ok. Porque eles já Tá pediram. certo. Então, mostrando exatamente as frequências de característica da minha voz, o Aldo vai escutar o timbre e ele vai notar que frequências que ele pode realçar ou então cortar, de modo a deixar mais límpido, mais inteligível. Ok? É lógico que se você exagera na inteligibilidade, você vai ter nego segurando o ouvido, porque são Deu pra exatamente entender, as né? frequências mais gritantes, né? Porém, vejam que na prática, no dia a dia, quando você tem que botar a voz do camarada em cima de uma banda tocando rock and roll, de repente, para compor o todo na música, você vai ter que deixar a voz dele mais gritante do que seria normal na hora que Se ele está estivesse cantando. fazendo uma locução, um exemplo. Bom, é isso, pessoal. Assim, o tempo é um pouco escasso, mas a nossa contribuição fica aí com vocês. Obrigado. Eu agradeço. Então, eu vou abrir a pergunta e vocês respondam conforme quiserem, ok? A primeira pergunta é a seguinte: quais os principais produtos utilizados para isolamento e tratamento acústico? Se isola na parte civil com aumento e duplicação de parede. Se o projeto estiver na planta, você vai fazer uma parede dupla em alvenaria, a pelo menos 10 centímetros uma da outra. Se ela já estiver construída, você vai fazer uma outra parede na frente dela. Na verdade, assim, porque a gente começa a falar de coisas genéricas demais. Eu estou dando algumas noções, porque o fundamento é quanto eu preciso isolar. Eu preciso isolar o suficiente para duplicar uma parede? Se sim, você faria uma outra parede de alvenaria, 2 estruturas separadas e assim por diante. Quando eu chegar na porta, eu preciso de uma porta com STC, que é um parâmetro que vai definir o tanto que essa porta isola, de pelo menos 43 dB, que é o que uma parede de alvenaria faz em termos de isolamento. Se você colocar porta acústica na internet, Google, você vai achar 10 fábricas. Umas mais sérias, outras menos sérias, e eu não vou entrar no mérito. Então, você acha lá porta, você acha janela. É possível isolar com vidro? É possível, custa caro. Um vidro comum isola 18 dB. Um vidro comum vai custar R$100 o metro quadrado. Você precisa de um vidro com STC de 43, vai custar 1.300 o metro quadrado. Então, assim, querem usar vidro? Dá. Tem uma conta para pagar. Então, assim, em termos de isolamento, duplicação de alvenaria, portas e janelas propícias. Em termos de condicionamento acústico, todos vocês já ouviram falar em espumas. Sonex, e Zonex, e Ex e um monte aí. Xing Ling também, estão fabricando bastante Xing Ling X, entendeu? Pode-se usar, eu não vou entrar no mérito estético, arquitetônico, eu vou dizer para você, eu saio procurando fotos na internet, como você faria, e não acho isso numa proporção de igreja, em estúdios de primeira linha, nenhum. No Brasil, você não acha um estúdio de primeira linha com isso. Porque a vida útil disso é pequena. Lembra que eu falei do planejamento? Mas você pode usar. Aí você acha no mercado forro acústico, você acha 2 grandes fabricantes, a AMF, alemão, amf.com.br, você vai achar lá diversos produtos. As 2 fábricas têm produtos com vida útil curta, com vida útil média e vida útil longa, para forros. A AMF e a Armstrong. Armstrong é a empresa mais antiga de fabricação de forro do mundo, 118, 120 anos. É a empresa americana. Você vai achar a Idealtec no Brasil, a espanhola, que faz revestimento de parede também. Então, isso tudo, materiais pré-prontos, pré-fabricados, materiais de linha, entendeu?
Então, assim, você vai conseguir compor com uma empresa séria na área acústica soluções de linha e soluções específicas. Ok? A pergunta é muito ampla. Vocês devem estar olhando para mim, ok, mas eu tenho um monte de outras questões que você não está respondendo. Não é porque eu não quero, a pergunta é muito ampla. A gente tinha que pegar um caso específico e tratar daquele caso para eu ter respostas mais objetivas. Eu olhando para o Alexis, aqui eu lembrei que ele me fez uma pergunta sobre o tipo de absorvedor, que dá para você instalar ele, e ele, além de ser barato, ele atender a maior região de frequência possível e ainda ser portátil, né? Eu falei para ele, os painéis, você faz uma caixa com 50 milímetros de profundidade de madeira, preenche ela de lã de vidro ou lã de rocha, fecha ela com tecido de brim, gorgurinho, e você tem um absorvedor de banda larga. É a solução genérica para a igreja pequena. Entendeu? Vai te custar aí um metro quadrado, coisa de menos de R$30 o metro quadrado. Não tem coisa mais barata do que isso. Eu, inclusive, escrevi na revista Backstage, desculpa, mas eu escrevi para ela. Tem a matéria pública, depois eu encaminho para vocês uma matéria minha, falando sobre soluções para a igreja, soluções mais baratas para igrejas, que tem o projeto desses painéis, que eu passo para vocês sem dificuldade. Entendeu? Coisa simples. Uma outra pergunta que também está dentro dessa direção. Qual seria uma solução para tratamento acústico em paredes paralelas? Paredes paralelas, normalmente você tem um problema que você tem... Vamos imaginar, vocês que estão perto do mar, um quebra-mar, um paredão. Né? Ou seja, vem vindo uma onda, ela bate naquele paredão liso e reto e volta inteira. Né? Uma das soluções que podem ser empregadas é a parte de difusão. Ou seja, se ao invés de você ter aquele paredão de concreto liso, essa energia bater como se fosse uma praia de pedras, como vocês têm aqui próximo em Guarapari, né, o que acontece? Quando aquela onda imensa chega e bate num monte de pedras, com um monte de ângulos todos requebrados, o que acontece com a energia dela? Ela é distribuída, dissipada, né? Ela quebra, ela não tem como voltar inteira. Então, essa é uma das soluções que, empregado junto com a absorção, para depois pegar a energia que sobra, pode também proporcionar uma relação muito boa de tratamento. Em cinema, como que a gente faz? Que essa é outra pergunta que me fazem. Mas em cinema, as paredes são paralelas. É retangular o formato de cinema. A gente absorve, porque assim, para você tratar de forma mais objetiva essa questão do paralelismo, você precisa absorver na parede inteira. Você precisa pegar esse primeiro impacto de energia e absorver ele todo. Então reveste tudo. Sai muito caro. Sai muito caro. O problema de paralelismo tem que ser resolvido na planta. A partir daí é paliativo. Entendeu? As soluções que o David tem utilizado com difusores é a melhor relação custo-benefício para tratar isso. Entendeu? Porque se você for usar absorvedor, você vai precisar ter que revestir a parede inteira. Entendeu? Senão você não vai resolver o problema. Só um minutinho, Júnior. Na verdade, quando você usa a solução que o David desenvolveu lá para a PIB de Itaparica, foi exatamente isso, nosso problema, paredes paralelas, sem janela, e a gente quebrou esse paralelismo. Como? Com os difusores policilíndricos, né, os semitubos. Então, lá, o princípio do tratamento foi todo esse, baseado na difusão, por meio de difusores que quebraram o paralelismo. Essa é a ideia. Mais uma pergunta. O meu templo é quadrado, formato de caixote. Se eu virar o púlpito em diagonal, eu minimizo o problema de acústica? Na verdade, você vai ter as reflexões num outro sentido, mas as frequências que sobram naquele ambiente, por ser a mesma dimensão de profundidade e largura, vão persistir. Isso você não tem como matar. Para isso, você vai ter que sintonizar o tratamento acústico para matar aquelas frequências, ok? Mas com certeza é melhor do que o som sair, bater chapado na parede e voltar. Então existem duas coisas aqui envolvidas: as reflexões e as frequências que sobram em função do ambiente.